Olá a todos. Selecionei alguns exercícios sobre homônimos e parônimos para a gente estar realizando. Homônimos são aquelas palavras iguais. Homo significa igual. Parecidas são palavras parecidas. Paro, de parecidas. Os homônimos e parônimos, na verdade, eles têm grafia às vezes idêntica e pronúncia diferente, ou a gente tem pronúncia igual e a maneira de grafar, de escrever, bastante diferenciada. Vou abrir os exercícios para a gente poder falar com mais propriedade. Então, estou colocando aqui na tela, de acordo com o sentido da frase, coloque nas lacunas o termo adequado. A primeira frase é: conseguiu ascender a elevado posto. Observe que a minha pronúncia é a mesma. Ascender, ascender. Agora, a forma de grafar, de escrever, é que vai ser diferenciada. Talvez você não conheça a palavra ascender, mas certamente você já ouviu em algum momento a palavra ascensão. Isso que eu estou marcando, na verdade, é raiz, radical da palavra. Tanto a raiz quanto o radical, eles se mantêm nas demais palavras de uma mesma família. Então, por exemplo, em acender, a raiz radical vai ter a letra E, porque é de aceso, tá certo? Na verdade, a palavra aceso se origina de acender. E aí, sabendo, tendo uma ideia da significação das palavras, voltamos para o nosso enunciado. Com esforço, conseguiu ascender a elevado posto. Estamos falando de aceso, atear fogo? Não, não, não. Estamos falando de ascensão. Então é ascender, grafado com SC. Vamos para 2. Ocupava o mais alto assento entre os associados. Acento com C de acentuação gráfica. Acento com 2 S é de assentar. O que ele ocupava entre os mais altos associados? Só pode ser ocupava o mais alto assento, tá certo? Entre os associados. Tinha-se apressado para não chegar atrasado. Opa! Apressado pode ser alguém colocando preço, ou a gente pode estar se referindo à pressa. Ele tinha se apressado para não chegar atrasado? Só pode ser apressado com 2 S. Tá certo? Então, apressado com 2 S. Mandou coser a sua roupa. Coser de costurar ou coser de cozinhar? Bom, se estamos falando de roupa, só pode ser de costurar, embora haja peças de roupas que merecem ser cozidas, mas aqui a gente está falando de costurar. Cozer com Z é de cozinhar. Fez aos seus filhos a cessão de seus direitos. Aqui nós temos 3 possibilidades. Cessão, que começa com a letra C, mas é do verbo ceder, que também começa com C e E. A palavra cessão, com 2 S's, é reunião, ajuntamento, aglomeração de pessoas. Vale para cinema, teatro, praia, onde tiver uma galera, onde tiver um espaço para reunir pessoas, também com 2 S's. Sessão com C cedilha é aquela sessão que vem registrada nos títulos de eleitor. Agora, com o modelo digital, confesso que eu não prestei atenção, mas antes os títulos vinham escrito o número da secção. Porque vem de seccionar, segmentar, fragmentar. É uma parte no lugar do todo.
Quando você chega para votar naquelas escolas enormes, a primeira coisa que te perguntam é qual a sua seção. E você vai ser direcionado para um setor, para um departamento. Na minha frase, fez aos seus filhos a cessão do verbo ceder dos seus direitos. Então, fez a seus filhos a cessão de seus direitos. Precisamos expiar nossas culpas. Expiar com X é de pedir perdão, pedir clemência, misericórdia. Expiar com S é coisa de espião, é buraco da fechadura. Então, precisamos expiar com X, tá certo? Nossas culpas. Exigimos o fiel cumprimento da lei. Cumprimento ou cumprimento? Cumprimento vem de cumprir, cumprimentar, cumpra-se a lei. Cumprimento já significa medição, precisa de fita métrica. Então, exigimos o fiel cumprimento da lei. A descrição ou descrição é qualidade cada vez mais rara. Descrição, estou dizendo que a pessoa é discreta? Não. Descrição é de descrever. Mas descrição é, sim, se referindo à qualidade cada vez mais rara das pessoas. A descrição. O perigo que o ameaçava era eminente ou iminente. Eminente com E é especial. Iminente com I é urgente, próximo, ameaçador, prestes a acontecer. O perigo que o ameaçava de especial não tinha nada, era iminente. Não consegui retificar os meus erros. Lembrando que quando você tem um carro e ele apresenta problema, você o leva a uma retífica, para que ele seja retificado. Então, retificar é consertar. Ratificar é confirmar, é deixar tudo como está. Sobre os meus erros, não consegui retificar, consertar. Mas era por demais flagrante ou fragrante o seu nervosismo. Flagrante é de flagra, fragrante é de fragrância. Então, era por demais evidente, visível, flagrante o seu nervosismo. Quem não lê mal entende as coisas. Vou até anotar aqui. Mal comum é contrário de bom. Mal com L é contrário de bem. Sempre que você conseguir fazer essas substituições, você vai perceber a significação das palavras. Quem não lê bem entende as coisas, então aqui é mal com L. Tá certo? Não faça bem a ninguém, mal com L, de novo. O trabalho foi bem feito, mal com L, de novo. Quem é bom vive sempre triste? Então o contrário só pode ser mal comum. E isto é bem sem cura. Então só pode ser mal com L. Os porquês. Tudo junto,
sem acento, quando tem valor explicativo. Estamos justificando, tudo junto, sem acento. Tudo junto com acento é quando o pronome está substantivado, antes dele tem um artigo, definido ou indefinido. Por que é um pronome relativo, equivale a por qual motivo, por qual razão, porque separado com acento é final de frase, qualquer frase. Só não saí porque não tinha dinheiro. Estou me explicando por que eu não saí, porque não tinha dinheiro, tudo junto, sem acento. Não se sabia o porquê da tua revolta. Tem artigo, tem acento no pronome. É difícil a carreira pela qual anseias, não é pela qual, mas a gente faz essa substituição, então é um pronome relativo. É difícil a carreira pela qual, por qual, porque, separado, sem acento, anseias. Foi tragado pelas águas porque não sabia nadar. Estou explicando o óbito, né? Então, foi tragado pelas águas porque, tudo junto, sem acento, não sabia nadar. Fostes com eles porque, final de frase, qualquer frase, com qualquer acentuação, esqueceu da acentuação, separado com acento. Revi os caminhos porque pelos quais andei na infância, separado, sem acento. Vamos falar do ar. Nós temos a sem H, que é artigo ou preposição. Com H, porque é inicial do verbo haver, flexão do verbo haver. Daqui a tempos haverá novas provas. Toda vez que for tempo presente, futuro, não estamos falando de verbo haver. O verbo haver, nesse caso, é representativo de tempo passado, tempo já transcorrido. Daqui a tempos haverá novas provas. Presente, passado, futuro. Ah, futuro, então é sem H. Estou aqui como? Maneira como estou. A serviço, então é sem H. Há cerca de 20 pessoas à sua espera. Quando o verbo haver significa existir, existem 20 pessoas, você pode ter certeza que está diante do verbo haver mesmo. E aqui, por eliminação, à sua espera, com acento indicativo de crase, e nós já sabemos que antes de pronome pessoal, minha, tua, sua, o uso da crase é facultativo. Estava em São Paulo há quanto tempo? Ah, já faz uns 10 dias, então é tempo passado. Existem, vamos ver se a significação aqui é essa. Há cerca de 10 oradores falando acerca de poluição? Existem, então é verbo haver mesmo. Há cerca de 10 oradores falando, agora sim, sobre essa significação, falando acerca de poluição. Mais. Agora o pronome é o ou lhe. Vou colocar aqui novamente a seguinte referência. O pronome o eu substituo por ele. Quando o pronome for lhe, eu substituo por a, ele. E aí, com certeza, estou diante de um verbo transitivo indireto. Telefonei pela manhã. Quem telefona, telefona para a alguém.
Então, a gente sabe que aqui é telefonei-lhe pela manhã. O velhinho era pobre, por isso todos ajudavam ele. É um verbo transitivo direto, ajudar. Quem gosta, gosta de. Quem obedece, obedece a. Então, ele gostava de que lhe obedecessem imediatamente. Quem paga, paga a dívida a alguém. Tem preposição, tem o pronome lhe. Achei quem muito desatento. Ele. Nós respeitamos quem? Ele. Nós o respeitamos muito. A criança teimava em puxar os cabelos de alguém, tá certo? Então, teimava em lhe puxar os cabelos. As minhas palavras agradam a ele, lhe agradam. Proponho a vocês que se esforcem mais. Proponho-lhes que se esforcem mais. Simples assim. Agora, os outros pronomes. Falaram muito mal de quem? De você. Quem fala, fala mal de alguém. Gosto muito de quem? De você. Carregava com ele mesmo, não é assim que a gente fala? Com ele mesmo as joias. Carregava consigo. Consigo é um pronome reflexivo, que diz sempre a mesma pessoa do sujeito. Irei com você à festa. Com você à festa. Tá certo? Referiu-se a quem? Referiu-se a si mesmo. Então, também é um pronome reflexivo. Referiu-se a si mesmo. O egoísta só pensa nele mesmo, né? Então, só pensa em si. É um pronome reflexivo também. A quem tudo devemos? A você, tudo devemos. Português não é decoreba, é atenção. Se você prestar atenção, você vai percebendo o correto preenchimento dos termos. Vamos continuar. Querem falar com você. Professora, poderia ser consigo? Não, consigo não é um pronome reflexivo. Quem quer falar consigo quer falar com a pessoa própria, com ela mesma. Vai ficar falando sozinha. É falar com o próprio umbigo, conversar com os botões. Ok? De você, todos gostamos. Opa, aqui foi demais. De você, todos gostamos. Mestre, gostaria de falar com você. Dependendo do mestre, com o Senhor. Ok? Paramos por aqui. O correto uso dos homônimos e parônimos depende de uma consulta ao dicionário. Toda vez que você consulta, você vai guardando, vai internalizando, vai memorizando a informação. Toda vez que você chuta, você vai ficar na dúvida, sem saber se está certo. Ok? Paramos por aqui. Aguardem que já teremos um próximo vídeo.